Olha lá, vamos caminhando aqui nesse nosso contexto a respeito do nascimento do Verbo de Deus no meio de nós, tá? E nas últimas aulas estamos aqui invadindo, permeando esse contexto magnífico, esplêndido, que nos oferece uma riqueza sem limites a respeito da teologia sagrada, da sagrada teologia, né? Tanto faz. E estamos assim entendendo um pouquinho melhor o sentido, né? O significado, desde o nascimento do menino Jesus. E agora estamos aqui, nesta visão do significado teológico sobre a manjedoura. Tá? E podemos falar um pouquinho mais, tá? Vamos falar mais uma aula da manjedoura, antes mesmo de tentar falar um pouquinho da gestualidade sacrificial de Nossa Senhora e o quanto é importante nós cristãos aprendermos com a Mãe de Deus esta gestualidade sacrificial, tá? É este um dos sentidos que a gente vai fazer um parênteses na aula, tá? Mas essa ainda vamos continuar falando sobre este local do nascimento do menino Jesus, tá? Então, tomando aqui como pano de fundo a visão de Bento XVI, o pensamento de Santo Agostinho, que fala sobre a manjedoura e os animais, e isso não deve provocar, insisto, não deve provocar nenhum constrangimento em quem aprende esses dados bíblicos, né? Porque em relação às coisas do céu, todos nós somos ignorantes e éramos ignorantes até o Verbo de Deus nascer no meio de nós. Quando o Verbo de Deus nasce no meio de nós, então Deus nos concede novamente ter a sua imagem e semelhança e poder agora aprender as coisas que estão guardadas no céu para cada um de nós. Tá? Então não estranhe não essa visão que eu apresentei na última aula, né? É pautado aqui em pensamentos de grande porte, né? Em primeiro lugar está aqui Bento XVI e depois aquele outro grande santo, Santo Agostinho, né? Está aqui pautado. Não estou falando da minha boca somente, é meu lábio aqui que você vê falando assim, ó. É meus lábios, mas o padre está aqui com um alicerce muito sólido, tá? Então, Bento XVI também ele relaciona a manjedoura com aquela antecipação da morte de Cristo, né? Porque se colocou na manjedoura é para os animais se alimentarem. Então, se os animais alimentarem daquela criança, é fato então que ela vai morrer, né? Porque basta você ter esse pensamento, né? Então, come-se, alimenta-se, então vai morrer. Então, aqui já tem esse sentido antecipado do sacrifício da morte de Cristo. Ele vai morrer para nos alimentar. Nós teremos a vida em Deus novamente a partir da morte sacrificial do menino Jesus. E por isso, então, Bento XVI ele relaciona também a manjedoura com o altar. Ele diz que naquele gesto de Maria, quando coloca a criança na manjedoura, né, é como se a gente enxergasse Jesus no altar. O altar de Jesus, em primeiríssimo lugar, nós aprendemos, é aquele que é descrito em São João capítulo 19, né, quando ele está no alto da cruz e do lado dele cita-se ali 2 ladrões ao menos, né? Um se arrepende, pede perdão a Jesus e consegue de Jesus o céu. O outro vira as costas, continua blasfemando contra Jesus e Jesus então nem direciona nenhum tipo de palavra àquele ladrão, né? Significando que em todos os momentos da vida
Jesus ele está oferecendo possibilidades de conversão, seja para mim, para você, para qualquer pessoa em toda a face da terra. Deus não faz acepção de pessoas e por isso então ele oferece conversão para as pessoas a todo momento. Aquele cenário do Calvário, Cristo crucificado e os dois ladrões ali, também nós aprendemos que é o primeiro altar. É aquele altar que simbolicamente também se correlaciona com aquele mesmo monte onde Abraão foi sacrificar Isaque, né? E se eu tiver bem certinho aqui na memória, o sacrifício de Isaque, né? Ele acontece no capítulo 22, nascimento de Isaque, 21, e o sacrifício a partir do capítulo 22, né? Quando Abraão toma o seu filho, seu único filho, e vai levar para o monte para ser sacrificado. E nós bem sabemos que naquele cenário, Deus não permite que Abraão faça aquilo, porque no momento derradeiro aparece o anjo do Senhor com um animal para ser sacrificado no lugar de Isaque, né? Mas aqui há uma sutil correlação, tá? Jesus está no Monte Calvário, tá? E o monte onde Abraão leva, né, está ali sendo correlacionado. Então ali é o primeiro altar que nós enxergamos do sacrifício de Cristo. É onde ele vai entregar de fato a sua vida. É onde costumeiramente em tempos de Semana Santa, nós sacerdotes, muitos leigos também, muitas pessoas fazem aquela meditação sobre as últimas palavras de Cristo na cruz, né? E aí uma das palavras que ele oferece como meditação é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ali se torna o altar sacrificial de Jesus. É ali que ele está entregando a vida para salvar a humanidade de todos os seus pecados, ou seja, eu, né, e você. E aí, partindo daquele altar sacrificial que está correlacionado com esta manjedoura, né, conforme Bento XVI ele mesmo relaciona a manjedoura com o altar. E aí, partindo do altar do Monte Calvário, então nasce no ritual da Igreja Católica o altar que nós celebramos a Santa Missa. Este altar aqui, muitas vezes assim, muito bem ornamentado, né? Porque é assim que se pede, que o altar, conforme a possibilidade desta paróquia, daquela, das comunidades, conforme a possibilidade de cada uma, tenham um altar digno, porque ali vai ser imolado o Filho de Deus. Então, a correlação da manjedoura já com o altar. Significando o quê? Que naquela manjedoura está a oferta do pão da vida para todos aqueles animais, como eu bem disse na outra aula, que somos nós. Precisamos do alimento que Deus nos envia, o pão do céu, para resgatarmos a nossa imagem e semelhança de Deus. Sem esse pão descido do céu, eu dei aqui alguns exemplos na última aula, nós vivemos infelizmente como bichos, né? Pessoas querendo matar uma outra, né? Isso daí é muito fácil de enxergar em toda a sociedade. Você pega esse exemplo em primeiro lugar do que está acontecendo até hoje entre os povos ucranianos e os povos russos. Imagine você acha que aquilo é Deus que quer? Né? Povos, hoje em dia, no século atual que nós estamos vivendo, com tanta inteligência, com tanta ciência avançada, acha que é aquilo que Deus quer?
Com certeza não, né? E fora aquele exemplo, né? Você pode imaginar ali outro exemplo, vamos dar um salto na história para trás, você começa a se lembrar a partir do tempo de Hitler, que mandou sacrificar milhares de judeus, né? Estamos pegando aqui exemplos decrescentes, né? E estou dando saltos na história. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 39 a 45, a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, resquícios de 1919. Então você vê um contexto onde há tipos de genocídio, de morticínios, você vê tipos de guerras combatentes de morte, né? Onde de fato, como que vai dizer que aquele homem tem ali a imagem e semelhança de Deus, né? Então por isso que nós dissemos, né? Por vezes sem Deus, sem nos unirmos às coisas do céu, nós vivemos nesse mundo meio que parecendo que como bichos, um querendo acabar com a vida do outro, uma pessoa morrendo de inveja da outra, uma pessoa querendo os bens da outra, uma pessoa querendo furtar as coisas da outra. Essa é a vida que Deus escolheu para o ser humano? Não é. Então, por isso, a grande importância de tomar conhecimento de que quando o Verbo de Deus vem nascer no meio de nós, ele já vem se oferecer como sacrifício, para que quando nós nos unimos a ele, né, diante do altar, nesse altar primário que antecipa a manjedoura, no altar do Monte Calvário, né, e agora, né, no altar de cada missa, quando celebramos cada missa. Então, quando nós nos unimos a esse pão do céu, a Eucaristia, Jesus Eucarístico, então ali Deus nos concede essa graça novamente, de deixarmos de ter uma vida como se fosse meio que de animais, e agora então nos unirmos às coisas santas que estão no céu, né? E sabendo então de fato que estamos falando de um altar, né? Ali você enxerga, né, o altar, né, o título, né, o nome desta peça litúrgica é altar, mas você enxerga como se fosse uma espécie de mesa, né? Por que mesa? Porque o próprio Deus, ele quer convidar todos os seus filhos para se banquetear do pão que veio do céu, ou seja, de Jesus Eucarístico, para que todos deixem de ter uma vida como se fossem animais e passassem a aprender mais a amar as coisas que são de Deus e amar o seu próximo, amar o seu semelhante. Esta visão, ela é muito importante porque esta oferta de Deus, essa doação de Deus a respeito do seu primogênito, né, do Filho de Deus, é para todas as pessoas. É fato que nem todas querem, ou ainda nem todas aprenderam a acreditar nas coisas do céu. Talvez um cenário ou outro, não importa. Mas o detalhe é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E de fato, quando nós abrimos uma igreja para celebrar a missa, e celebramos assim, né, com o altar, né, o sacerdote inicia a Santa Missa e começa a celebrar ali, rememorando o ato sacrificial de Jesus no Monte Calvário. Então, neste exato momento, nós aprendemos que todas as igrejas católicas, elas celebram este culto eucarístico de portas totalmente abertas, significando o quê? Que a casa é de Deus, e sendo de Deus, qualquer
qualquer pessoa que quiser entrar e participar é muito bem-vinda. É muito bem-vinda, né? E isso é importante de saber porque nós temos, né, uma frase bíblica, né, que principalmente o sacerdote, na hora de apresentar a Eucaristia para os fiéis, né, nos chama a atenção dentro deste contexto qual Deus gostaria que todas as pessoas se alimentassem de Jesus Eucarístico, né? O padre levanta a Eucaristia e uma das frases bíblicas que se diz, né, é: felizes os convidados para a ceia do Senhor, né? E aí o padre completa e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Eis o sacrifício de Deus, o verdadeiro e único sacrifício, o qual vai nos libertar de todos os pecados, né? Então é um chamado para todas as pessoas, não tem distinção. Então aquela criancinha que está nascendo diante dessa gestualidade mariana, né, e sendo colocada na manjedoura, já que tem uma visão antecipada do altar do Calvário, do sacrifício do Calvário, que vai se transformar no altar de cada missa, né? Então, todo este cenário já quer nos fazer pensar o quanto é importante tomarmos consciência e maior clareza da fé cristã que nós pedimos para professar, ou seja, mesmo aquelas que ainda não pediram para professar. Quem sabe amanhã ou depois, né, mais pessoas não começam a aprender de fato sobre a doutrina de Jesus, né, e tenham nova consciência, ou seja, conversão, né? Nós bem sabemos que nada para Deus é impossível. Basta ali você se recordar apenas de um exemplo para esta mensagem final desta aula. Basta você se recordar daquele cenário clássico onde Saulo respirava ódio contra Jesus Cristo, respirava ódio contra os cristãos. E aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Saulo adquiriu cartas, né, ali dos anciãos, dos chefes, para prender os cristãos nas outras regiões, quando Saulo estava a caminho de Damasco, Jesus aparece a ele e ali então começa o nascimento de um novo homem. De Saulo, perseguidor dos cristãos, ele se tornará Paulo apóstolo, evangelizador dos pagãos. Mas também isto é uma outra história. Apenas citei aqui como exemplo, tendo em vista aquela mensagem que eu estava dizendo, né, a respeito de muitas pessoas que ainda não conhecem com propriedade a fé católica a partir de Cristo. Quem sabe, rezando, quem sabe se nós rezarmos muito, quem sabe se todos nós dermos bons testemunhos, quem sabe quantos mais não poderão ser tocados pela graça de Deus e serem convertidos. Quem sabe, né? Devemos fazer a nossa boa parte de cristãos e deixar o resto para Deus. Muito bem, né? Estamos aqui encerrando mais uma aula, né, dentro desse contexto aqui do nascimento do menino Jesus, tá? E agora nós vamos precisar de mais uma aula para darmos continuidade nesse nosso aprendizado que está sendo muito importante para o crescimento da nossa fé cristã. Muito obrigado por você nos acompanhar a cada uma de nossas aulas. Deixe seu comentário a respeito desta aula. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.